Eu quero muito que você entenda uma coisa nessa noite, assim, para mim é muito, muito necessário. Porque eu sempre falo que a Bíblia é uma arte de entender, porque nem sempre nós entendemos a Bíblia, né? É como a gente lê e não entender nada. É como a gente lê e ficar perdido dentre as linhas e entre as palavras. Isso não só acontece com você, não, comigo também. Já aconteceu situações que eu procurei abrir a Bíblia para ler e entender o que Deus queria falar comigo e não entendi foi nada. Porque não dá para compreender nem sempre. No entanto, eu insisto em falar para vocês que todas as respostas que nós precisamos sempre, sempre estão na Bíblia. Sempre, sempre. E se você, porventura, decidiu seguir isso, viver isso, experimentar isso, tem algumas coisas que você precisa assumir na tua vida. Quanto mais tempo você demorar a entender ou a assumir isso na sua vida, mais você vai se desgastar em todos os sentidos. Se desgastar emocionalmente, se desgastar fisicamente, se desgastar espiritualmente, se desgastar sentimentalmente. Quanto mais a gente demora a compreender esses grandes detalhes que compõem a vida de quem acredita em Deus e decide andar com Deus, mais a gente se desgasta. Detalhes como qual? Por exemplo, nada é por acaso e nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma... Eu adoro essa frase da Sara Farias. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Por quê? Porque entenda uma coisa, Deus não brinca com a gente. Deus não molha a gente com marionetes que ele pode brincar, fazer chorar, fazer sorrir, fazer sofrer, aí fazer ter bonança de novo. Eu vou colocar agora no deserto, agora eu vou tirar 10. Deus não brinca com pessoas, Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. Então tudo que Deus faz sempre vai desembocar em alguma razão. Sempre vai ter algum propósito, por mais que pareça totalmente confuso para a gente no momento, na hora, a gente não conseguir visualizar nem entender nada. Tudo que Deus faz para quem serve a Deus e para quem anda com Ele, precisa entender que tem uma razão. Quem me entende, diga amém. Tipo, um atraso que não é atraso. Já experimentou isso? Se você atrasou, chegou lá, nossa, eu estou atrasado, na hora não é nem um atraso. Parece que Deus deu umas seguradas lá para proteger você de alguma coisa. Alguém já experimentou isso, gente? Eu já. Eu perdi um ônibus quando eu morava fora, esse ônibus bateu. E como estava um período gelado de bem inverno, ele derrapou e muitas pessoas se machucaram. E eu perdi o ônibus, que é de um país para outro. Eu falei, Jesus... Eu cheguei e falei, por que o Senhor não segurou, Senhor? Eu orei com fé, eu clamei, eu pedi. Aí quando eu vi no jornal, quando eles bateu, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. Só que a gente não tem que esperar confirmar que Deus sabe o que faz quando vê as coisas acontecendo. Você entende? Tem que ser pela fé mesmo. Por exemplo, uma perda que não é perda, é livramento. Sabe aquela situação que você chorou, porque você imaginou que era o melhor que Deus tinha para ti, na hora nem era, e você depois percebeu que foi um grande livramento de Deus, não foi perda não, Deus te livrou dessa mala. Te livrou dessa praga do Egito que queria te acompanhar. Ai meu Deus, e agora? Não foi livramento, desculpa, não foi perda, foi livramento. Um susto, que não é bem um susto, mas é um despertamento de Deus para você. Meu Deus, que susto que eu levei, pensei que eu fosse morrer. Não, era só para acordar, despertar você e tirar você do marasmo. Uma humilhação, que não é bem uma humilhação, mas é um tratamento para melhorar você enquanto ser humano. Porque a humilhação faz a gente crescer e melhorar e aprender muito, você sabe disso. É um recurso que Deus tem para poder alinhar as pessoas à vontade dele, dar uma humilhadinha. Só que quem é humilhado está debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Os humilhados serão? Eu não sei quando. Bem, porque até hoje eu estou meio que esperando, né? Mas como tem uma promessa, é fato. Então quando alguém me humilha, eu falei, vai, humilha mesmo, pisa, humilha, pode humilhar, porque eu já estou debaixo de promessa. Deus e a Bíblia que afirma isso para mim, amém, gente? Uma dor que você sente que na verdade não é uma dor, é uma cura. É uma dor que traz muita coisa para fora, que expõe muita coisa, que externa muita coisa, que na verdade tem a finalidade de curar. Coisas que Deus faz, um deserto que não é para ninguém morrer, é só ensinamento. Coisas que Deus faz, que você às vezes se espanta no início, se assusta, só que você consegue entender que para tudo tem uma razão. Se você está com Deus e anda com Deus e está com Deus, você passa a entender que tudo tem uma razão, amém, gente? Porque de fato toda dor ensina uma lição e toda lição muda uma pessoa. Toda dor ensina alguma coisa para alguém. Quem já passou aí
duras penas por alguma situação, questão, sei lá o quê, você saiu melhor disso? Sim. Se não saiu é porque não aprendeu. E aí, pastor? Vai passar tudo de novo. Tudo de novo. E não é praga não, tá? É realidade, meu irmão. Porque normalmente, quando o aluno não passa na série, ele faz o quê? Reprova e faz o quê, meu filho? Repete. Tudo de novo que ele já viu. Tudo que ele já viu. Então, se você não aprende com as lições que Deus te proporciona a experimentar, é voltar e reviver umas coisas bem complicadas na vida da gente, até a gente, enfim, aprender. O fato é que tudo é para o nosso bem. Entendendo isso, você que é de Deus, você que crê nele, você que quer andar com ele, e entende isso e compreende isso, então, vamos entrar para ler esse texto bíblico. Você que trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o 16. Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o 16. Se você achou, eu peço encarecidamente que você fique em pé no seu lugar para nós lermos a palavra de Deus. Se você não achou, acompanhe na projeção, porque tudo vai ser compartilhado com você. Tudo. Tá? Lucas capítulo 7, versículos 11 até o 16. Quem estava procurando e achou, diga amém. Diz assim: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho o quê? Único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Coloca a mão no coração. Pai, essa é a tua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta e que nos ensina. O que eu te peço é que ela encontre uma terra fértil no nosso coração para germinar. Que a tua palavra possa encontrar lugar em nós, para poder, Deus amado, frutificar em nós e através de nós abençoar outras pessoas, além da nossa própria vida. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, toda a tristeza, todo o cansaço, todo o desânimo, tudo aquilo que tente, de alguma forma, roubar a gente do que nós vamos buscar aqui. Que não tenha lugar na nossa vida, tampouco no nosso meio. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus e faz a tua obra e aquilo que o Senhor tem para fazer, que se cumpra, porque os seus planos nunca serão frustrados. Assim nós oramos em nome de Jesus e quem concorda, diga amém. Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. Eu quero destacar aqui uma coisa que eu já compartilhei com você em alguns momentos, que era a rotina de Jesus. Jesus, ele era um cara que não parava. Até porque ele tinha pouquíssimo tempo para fazer muita coisa. Ele tinha apenas 3 anos e meio para mudar toda uma realidade, toda uma história. Ele tinha apenas 3 anos e meio para mudar pessoas, corações, sentimentos, realidades, cultura, pensamentos, pontos de vista. Era pouco tempo para realizar muita coisa, então ele não parava. Ora você via Jesus cercado da multidão, ora você via Jesus com seus 12 discípulos ensinando isoladamente. E quando ele não estava cercado de ninguém, não parava. Ele ia para onde? Para o monte. Fazer o quê? Orar. Parava não, gente. Eu creio que eu não teria o pique que Jesus tinha. Então, onde ele chegava, eram muitas pessoas cercando, ouvindo, falando, querendo tocar, querendo ouvir, querendo aprender alguma coisa dele, aonde ele ia. Os discípulos também eram alvo do seu ensinamento. E nas madrugadas ele corria para poder falar com Deus, orar com Deus e nutrir aquela vida que ele tinha de intimidade com o Pai. E sempre cercado de pessoas, era normal coisas novas irem acontecendo. E antes desse episódio de Naim, ele estava mais uma vez cercado de pessoas. E se aproximou dele um centurião, aquela história de Jesus e o centurião. Aí você pode perguntar quem era o centurião,
Centurião, gente, de acordo com o dicionário e comprovadamente, tá, para que todo mundo entenda, na organização militar romana e até mesmo na Idade Média, era o chefe que comandava um grupo de 100 homens, que se chamava centúria, por isso que era centurião. Ele era comandante de 100 soldados armados e preparados para a guerra. E o que aconteceu? Esse homem tinha um dos seus soldados que adoeceu. Um. Eram quantos homens? 100. E dos 100, um estava gravemente doente, estava enfermo. E eu acho impressionante a preocupação que esse praticamente general teve. Ele foi até Jesus preocupado com uma pessoa. Ele podia pensar, nossa, eu já tenho 99, já é gente suficiente. Só que ele ficou preocupado com uma pessoa. Ele foi até Jesus preocupado com esse um soldado que estava doente. Ele chegou a Jesus e falou, Jesus, olha, eu tenho um soldado meu que está bem doente. Eu queria que o Senhor orasse por ele, ou liberasse uma palavra de cura, para que ele pudesse ficar bom. Aí Jesus prontamente, como era servo, falou, tudo bem, vamos até lá. Só que o centurião falou, não, o senhor não precisa ir até lá. O senhor pode daqui orar. O senhor pode daqui onde o senhor está liberar uma palavra, que lá onde ele está, alguma coisa boa vai acontecer. O senhor não tem que se deslocar e ir até lá, porque eu creio no poder da palavra que o Senhor tem. Então o que o senhor liberar aqui agora, vai acontecer lá onde ele está nesse momento. Meus irmãos, Jesus ficou tão impressionado que as palavras dele foram, afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como a desse homem, que não contou nem com a minha presença, porque esse homem entendia que a oração não tem limites, nem barreira e nem distância, que a oração até coração ela alcança. Porque tem coisa difícil de acesso, é o coração das pessoas, sim ou não? Tem gente que pelas experiências que vive, que passa, que enfrenta, fecham e trancam o seu coração. Só que a oração é tão poderosa que ela consegue até os corações mais endurecidos alcançar. A oração não tem barreira, não tem distância e não tem limitação nenhuma. Aí a Bíblia fala, depois você pode ver na sua casa, que esse homem chegou em casa e perguntou que horas que ele ficou curado, que horas que ele ficou bom. Ele comparou, foi exatamente a hora que Jesus liberou uma palavra de cura. Você acredita nisso? Você crê? Então coloca a mão na posição de... Olha para o relógio aí. São... Eu não sou Jesus, tá? Mas eu creio no poder dele. Você crê? Então coloca a mão no coração. Pense em alguma coisa que você deseja muito que Jesus opere. E eu declaro que em nome de Jesus, aquilo que o teu coração deseja e anseia e coloca diante de Deus agora, para a glória dele, ele vai operar. E vai surpreender cada pessoa que está aqui. E quem recebe isso, diga amém. Amém. Pronto. Vai lá mesmo, Jesus, tá? Porque eu acabei de falar. Amém. Eu creio. Jesus opera, ele opera. Isso tudo aconteceu na cidade de Cafarnaum. Nós somos lá, né? É uma cidade já em ruínas. E você vê toda a cidade, porque não era muito grande. E Jesus ia muito em Cafarnaum, ele andava muito em Cafarnaum. Só que ele saiu de Cafarnaum para pegar o rumo de outra cidade, porque ele não parava, Jesus não parava. Ele saiu de Cafarnaum para ir no rumo de Naim. Gente, Naim era aquele tipo de cidade que só vai para lá quem é de lá. Sabe, fim de linha? Não tinha um shopping, não tinha uma torre de Wi-Fi. Não tinha, sabe, uma vida de cidade grande. Nada. Era uma aldeia. Naim era uma cidade pequena. Então, só ia para Naim quem tinha alguma coisa em Naim, ou família. Não tinha por que ir para lá. Jesus saiu de Cafarnaum para ir até Naim. A viagem entre essas duas cidades é equivalente a quantos quilômetros? 70 aproximadamente. E naquela época o povo não andava como nós andamos hoje, da facilidade do transporte, era tudo a pé mesmo. Então, esses 70 quilômetros a pé, duraria uma média de 10 horas para chegar lá, no ritmo lento. Então, digamos que foram 10 horas a pé no ritmo lento para chegar em Naim. Mas pastor, que horas que Jesus saiu, ou por que ele foi no horário que foi, ou... Qual foi toda a engenharia dessa situação para ele sair de Cafarnaum e chegar em Naim? Supondo que Jesus saiu de Cafarnaum logo pela manhã, digamos que ele saiu cedinho, 6 horas da manhã. Ele chegou em Naim aproximadamente 2 horas da tarde, contando com os imprevistos e tudo. Aí quando você olha para isso,
Lembra um pouco, ou pensa, se você não conhece, a cultura antiga daquele lugar. O sepultamento era feito geralmente no fim da tarde. Então a gente pode afirmar que Jesus chegou na entrada da cidade por volta de 2 horas da tarde, que era a hora da saída do cortejo para sepultar a pessoa. De repente eu disse: Jesus, não pode sair mais tarde? Ô Jesus, tu não quer sair logo desde agora à noite, para a gente parar no meio do caminho e chegar lá? Jesus não deve ter aceito nenhum tipo de proposta, porque ele sabia a hora que tinha que sair, porque mais ainda, ele sabia a hora que ele tinha que chegar. Então, se você entende o que eu falei, que na nossa vida, que somos de Deus e andamos com Ele, servimos a Ele, tudo tem uma razão, você entende que Jesus sempre chega na hora exata. Nem antes, nem depois. Ele sempre chega na hora exata, porque só Jesus conhece o nosso limite. Todo mundo tem um limite aqui, sim ou não? Tem hora que você vai e luta e tenta, insiste, vai, luta, tenta, fala, conversa, ora, busca, vai à igreja, luta, tenta. Só que tem uma hora que a gente se esbarra na limitação da gente e não dá mais. Não dá mais. Que se Jesus não fizer alguma coisa e logo em nosso favor a gente sucumbe e perde feio. Alguém já teve essa sensação aqui com a gente? Eu digo que já. Se Jesus não vier em socorro logo para fazer alguma coisa, a gente sucumbe e perde feio e até desiste, não quer prosseguir, não quer continuar. Por isso eu digo para vocês que Jesus saiu a hora que saiu, para chegar exatamente na hora que chegou. Porque Ele nunca chega fora de hora. Ele conhece os limites da gente. Ele conhece os limites que você enfrenta, sabe? Limites diversos de várias áreas da tua vida. Acalma o teu coração, porque você não vai morrer por causa disso. Jesus conhece os nossos limites. Quem crê nisso, diga amém. Então, quem está com Jesus precisa entender que nada acontece por acontecer. Nada acontece por acontecer. Eu acho legal, esse é o pensamento dos judeus. Os judeus não argumentam, os judeus não questionam, os judeus não perguntam, eles simplesmente agradecem, até pelos imprevistos e pelo choro, porque eles entendem que Deus tem a mão em todas as coisas. E até nas loucuras que a gente faz, porque a gente faz loucura e não é pouca. Quem já escolheu errado? E você ouviu as pessoas: não vai, não faz, não aceita, não beija. Aí você, quebrou a cara feio. Só que a Bíblia fala que Deus é tão poderoso que Ele tem poder para transformar nossas maldições em bênçãos. Ele sempre chega na hora exata. A prova disso é que a Bíblia fala em Lucas 12:7. Todo mundo lê comigo junto, 1, 2, 3. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Alguns é mais fácil, mas outros não. E Ele tem tudo sobre o mais perfeito controle, porque Deus cuida dos detalhes da vida da gente. Aí Ele chegou em Naim. Essa é a cidade de Naim, que existe até hoje, um vilarejo pequeno, você pode ver, nada de grande. Aí Ele entrou em Naim e foi praticamente assim um contraste, né, da multidão que acompanhava Jesus, porque Ele não andava somente com os 12 discípulos, eram muitas pessoas que andavam com Ele. Então a multidão que andava com Ele, fora os 12 discípulos, mais o contraste da multidão que vinha na direção oposta, que saía da cidade de Naim. Ele chegou em Naim, entrou em Naim pela entrada principal e se deparou com outro cortejo, que era uma viúva, que prosseguia trazendo o cortejo para enterrar o seu filho. E eu já falei isso outras vezes, mas eu chamo a tua atenção para que a gente entenda a realidade das coisas. Porque ser uma mulher viúva nos tempos de Jesus era complicado. Tá? Não tinha essa questão de mulher ter voz e vez ou direitos, não. Essa região meio complicada de cultura para a gente, né, tem uns costumes tão diferentes. Eu falava com uma pessoa que é dessa parte oriental aí do planeta. E eu vi uma foto, e na foto tinham 6 rapazes e 4 moças, né? Ele e a esposa. E eu falei: nossa, que lindo, são seus filhos? Ele falou: sim. Quantos filhos o senhor tem? Ele falou: 6. Eu olhei: 6? Porque eu vejo
10. E essas que são suas sobrinhas? Não, é que mulher não conta. As filhas não contam quando nascem. Uma questão cultural. Então, mulher não era assistida e nem beneficiada em praticamente nada. Tudo que a mulher tinha era proveniente do seu casamento. Então, o homem era o provedor da casa, o homem ajudava, o homem bancava, o homem colaborava. Nessa cultura, tá? O homem colaborava, o homem fazia tudo só, e bancava tudo só, e se lascava todo só. Só. Porque a mulher dependia dele, a mulher era aquela figura que cuidava da casa e servia para procriar, continuar a descendência. Isso era o papel da mulher, nada mais. E ela era uma mulher viúva, como nós lemos agora. O que era ser viúva no tempo de Jesus? Era desmerecimento, primeiro por ser mulher, descrédito por não ter marido, porque ninguém conseguia associar ela a ninguém, porque quem é fulana? A esposa do, a mulher do. Era assim que as mulheres eram identificadas. Então não tinha nenhum tipo de critério para avaliá-la ou posicioná-la dentro da sociedade. Aí, além dela ser viúva, quem ela se apoiava morreu, porque ela tinha um filho só. A Bíblia fala que era um filho único. Filho único. Aí você pensa o desespero dela em não ter mais o filho, que provavelmente era o esteio da família, né? Já que não tinha mais o marido, já que não tinha mais quem proporcionar essas questões financeiras, de pagamento de conta, do que quer que seja, ela certamente estava se apoiando no marido dela. E morreu, agora se apoia no filho. Mas o filho morreu, e agora, gente? E agora, gente? Não tem mais marido e não tem mais filho. O que vai restar para essa mulher cá entre nós? Fazer o quê? O quê? O quê? O quê? Não tem mais marido que pode sustentar, não tem mais filho para ajudar financeiramente, não vai ser respeitada, não tem posição na sociedade, não tem um lugar no sol, não tem aposentadoria, não tem direito, não tem nada. O que vai sobrar para ela, meu irmão? Só uma coisa: chorar e lamentar muito. Tudo que ela pode fazer agora é chorar, e chorar muito. Você pode falar, mas essa mulher é fraca, porque os fracos choram. Gente, não se trata de ser fraco ou não ter fé, ou de ser de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Aquela pessoa que amanhece sorrindo e anda até chorando, que então muda de humor ao longo do dia 40 vezes. Alguém aqui é de ânimo dobre, gente? Eu vi alguém sorrindo? Não. Que vai oscilando de humor ao longo do dia. Não, sério, gente, tem alguém, aponta quem é, quem é assim, aponta para mim. Olha os maridos. Não é que essa mulher era fraca, ou não tinha fé, ou tinha um ânimo oscilante, é isso não, gente. É quando chega num ponto da vida que chorar é tudo que a gente pode fazer. Você já chegou nesse ponto, já? Que você não tinha, não tem mais. Aí tudo que resta é chorar. E você chora e não chora pouco. Eu não sei se você já, mas olha, aquele choro que você chora tanto que dorme. Alguém já passou por isso? Já? Você chora que você dorme. Meu irmão, olha, eu choro, sabe? Que você chora que... Aí você acorda cansado de tanto... Cabeça dói. Porque assim, não tem mais nada para fazer senão... Aí no momento de choro desse, tudo que a gente precisa é ser consolado, não é, gente? Alguém que chegue, console a gente, dê um afago na gente, dê uma ajudinha na gente. Alguém que fale uma palavra de ânimo, alguém que fale alguma coisa que levante a gente, tudo que a gente precisa. Agora, sabe o que é legal nessa história? Essa mulher devia estar chorando e não pouco. Sabe o que é legal, gente? Jesus entende o nosso choro. Jesus leva o choro tão a sério, que você vai encontrar alguns momentos na Bíblia, passagens que relatam sobre o choro. Lá no livro de Salmos, tem bem assim, todo mundo lê comigo, 1, 2, 3... Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, e acaso não estão anotadas em teu livro, Senhor? Tu não pega a minha lágrima uma a uma, guarda e anota tudo o que me faz chorar. Jesus leva a sério o nosso choro. E Jesus sabe que o choro é resultado de alguma coisa tão dolorosa, que ele fala em Apocalipse bem assim, todo mundo junto, 1, 2, 3...
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ninguém vai mais chorar, gente. Ele leva tão a sério essa questão de choro, que ele sabe como providenciar e como organizar as questões do choro que alimentam a nossa angústia e a nossa ansiedade. Aí nós lemos na Bíblia, ainda agorinha, no versículo 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, eu vou só parar em 2 momentos rapidinho para chamar a tua atenção na primeira coisa. Diz assim, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Meu irmão, leia isso, guarde, fotografe, guarde mesmo no teu coração. Porque nunca nessa vida ousa pensar que Jesus não sente o que você sente e não sabe o que você passa. Mas nunca nessa vida cogita a possibilidade de que Jesus está alheio ao que você enfrenta, à tua rotina, à tua dor ou ao teu sofrimento. Não cogita, nem de longe, essa possibilidade, porque Ele sabe, Ele ouve, Ele conhece. Você me entende bem? Nem para analisar, pensar ou cogitar alguma possibilidade que você está sozinho na situação que você vive, 3 vezes, porque você não está. Jesus conhece a gente e sabe de tudo o que a gente passa. Jesus se moveu de íntima compaixão por ela e disse o que para ela? Gente, uma coisa que não tem muito lógica, porque assim, falar não chora, para quem havia perdido tudo na vida e não tinha perspectiva de futuro nenhum. A mulher perdeu o marido, a mulher perdeu o filho, a mulher não tinha aposentadoria, não tinha dinheiro, não tinha nada, trabalho, não tinha nada. Aí já alguém fala, não chora. Tem nexo isso. A mulher levando o filho para enterrar, tudo que ela tinha era esse filho. Aí alguém fala assim, não chora. Falar numa hora dessa para a mulher, não chores, é o mesmo que falar assim, fique calmo para quem está irritado. Eu odeio quem faz isso, gente. Ou coisa, quando eu estou agoniado, alguém fala, fica calmo, para quê que tá? Minha vontade de virar a mão. Me dá mais raiva. Alguém assim também, gente? Quem é? Levanta a mão para não ficar sozinho, por favor. Não fala para a gente ficar calmo. Quando eu estou nervoso, alguém, fica calmo, oh, raiva que dá. Falar não chore para essa mulher numa situação dessa é o mesmo que falar assim, porque a pressa para quem está apressado. Ou coisa que me dá raiva para os copilotos da vida da gente. Quem senta do lado e dirige mais do que você. Olha o buraco, olha o sinal, olha o lombado, tem uma moto, tem um carro. Para que a pressa? Para que a pressa? Meu Deus, se eu estou apressado, me deixa correr. E quando fala, fica para que a pressa? Aí que eu piso mesmo. Chato. Falar não chore numa situação dessa é uma coisa que você falar, estava dormindo, para quem você acabou de acordar. Ô raiva que eu tenho disso. Para que as pessoas acordam a gente? Para perguntar se a gente está dormindo. E o pior é para perguntar besteira. Ei, tá dormindo? Cadê a chave? Ô, gente. Ódio. Ei, não estava dormindo? Minha resposta é logo direta. Tá dormindo? Não, eu estou ensaiando para morrer. Para ver como é que é. Claro que eu estou dormindo. As coisas que não combinam. Aí fala para a mulher que está passando por uma maior rafa na vida dela. Uma sequência de perda, pobreza, miséria, sem perspectiva de futuro. Acha que alguém quer consolar e fala, olha, não chora, tá? Parece que não tem sentido nenhum, não é verdade? Parece que não tem sentido nenhum. Só que quando ele fala não chores, é porque ele bem sabe fazer o choro cessar. Ele não só fala assim, não chora. É tipo assim, não chora porque eu sei o que fazer para você parar de chorar. Coisa boa, né? A Camila compartilhou conosco há um mês atrás, quando a gente foi orar pelo irmão aqui da igreja que foi fazer aquela cirurgia. Como é o nome dele? Esposa da Elis? O Zeca. Aí ela falou, orem por um amigo meu que era jovem, um rapaz, né? Qual a idade dele? 18 anos. Ele teve um AVC, mas um AVC
violento, que ele ficou desacordado. Qual é o nome dele mesmo? André Felipe. Um AVC que ficou desacordado um tempão. Aí nós fomos orar lá no estacionamento do hospital pelo irmão Zé, que oramos pelo André. Aí chegaram 2 amigos dele para orar com a gente, e as pessoas choravam, comovidas, e choravam. Como é que eu vou falar não chore com uma pessoa dessa, se eu não sei o que fazer para ela parar de chorar? Então eu corro para Jesus e oro, porque Ele sabe como fazer as pessoas pararem de chorar. A prova é que esse rapaz de UTI, praticamente morto, hoje foi para casa. Hoje ele foi para casa. Uou! Ele estava praticamente morto, desacordado, totalmente desacordado. No dia que nós oramos, deu uma zigue e que ele fez uma cirurgia às pressas. Na madrugada lá se organizaram. Eu falei, meu Deus, pai, eu só orei para ele ficar bom. Eu oro, eu prefiro crer que o senhor está fazendo alguma coisa nesse menino. Ele fez a cirurgia lá, eu sei que a coisa aconteceu hoje. Ele está indo hoje para casa, graças a Deus. Graças a Deus. Quando Jesus fala não chores, é porque Ele sabe como fazer as pessoas pararem de chorar. Ele falou para a mulher o quê? Ele falou o quê? Não chores. Ele se aproximou do esquife. Esquife era um caixão sem tampa, como esse aí, um caixão sem tampa. Ele chegou e falou para o morto, olha, te levanta daí. A Bíblia fala que o morto se levantou e começou a falar. Eu estava no maiobão uma hora dessa. Meu irmão, se esse homem ressuscitasse aqui na península, eu ia correndo. E em 20 minutos, eu estava na forquilha. Porque tu imagina a pessoa que a gente velou, chorou, na sala de casa, de repente levanta do caixão. E aí, como é que vai, gente? Tudo bem? Estamos de volta. Minha gente, Deus que me livre. O fato é que nessa hora Jesus operou um milagre, porque é isso que faz muitas pessoas pararem de chorar. Entende que só Jesus tem o que pode cessar o nosso choro. Ninguém mais tem. Seja lá pelo que você chora, ou o motivo que você chora, Jesus tem condições de chegar e falar, olha, não chora, mas não é só para consolar você, como se fosse alguma coisa semelhante a nada. Ele fala, não chora, que Ele consegue fazer você parar de chorar. Porque Ele sabe o que te faz chorar nesse exato momento. De repente as pessoas não sabem, quando perguntam, você pode falar qualquer desculpa, só que elas não sabem o motivo real do teu choro, mas não dá para esconder do Senhor. E quando Ele fala, não chores, Ele sabe como te fazer parar de chorar. O recado que eu quero dar nessa noite são 2. Primeiro, não chora. Não porque eu falo para você, mas porque Jesus pode fazer você parar de chorar, seja qual for o motivo que te faz chorar. E o segundo recado que eu chamo a tua atenção nessa noite de quinta-feira, meu irmão, acorda e não enterra aquilo que não está morto. Tem pessoas que estão, sabe o que, correndo na vida tanto e desgastadas com questões da vida e sufocadas com questões da vida e chateadas com questões da vida e sobrecarregadas com N coisas, elas começam a enterrar um monte de coisa que não morreu ainda. Ah, não quero mais. Ah, não faço mais questão. Ah, sinceramente, viu? Porque se fosse assim, era melhor nem ter sido. A gente vai enterrando um monte de coisa como se aquilo não tivesse mais nenhum tipo de solução, futuro ou perspectiva. Muitos acontecimentos, situações, circunstâncias nos fazem enterrar coisas que ainda não morreram. Coisas como sonhos da gente. Tem gente que enterrou sonho, tem gente que enterrou projeto, tem gente que enterrou plano, tem gente que enterrou esperança. Por quê, gente? Quem falou para você que isso morreu? Mas pastor, será que eu estou enterrando alguma coisa da minha vida? Quando que eu enterro algo? Eu enterro algo quando eu desisto. Ou então quando eu deixo de crer. Eu sei que tem coisas que fazem você chorar, porque eu também choro e não é pouco não. Meu irmão, eu choro vendo filme. Olha, quando o Pikachu morreu no Pokémon, falei, ressuscita ele, fica acabado. Quem foi no filme ontem? Eu chorei naquele filme. Quem não foi? Tu não foi? Acaba assim, a moça que corre. Eu chorei porque tem coisas que nos movem a chorar. Às vezes coisas da nossa vida e da nossa realidade, sim ou não? Sabe o que dói mais? Quando pessoas nos fazem chorar.
Eita, mas tem gente que faz a gente chorar. Com palavras, com atitudes, com comportamento, com descaso, com desprezo, com indiferença. Faz a gente chorar. O que eu faço, pastor? Eu entrego para Deus, eu me excluo disso, eu rasgo, eu corto, eu... Para e não se precipita em enterrar aquilo que não morreu ainda. Só Deus sabe o que é para enterrar ou não. Porque tem muita coisa que você abre mão que pode muito bem, com a palavra dele, ressuscitar e voltar a acontecer. Quem crê nisso aqui? Deixa eu te perguntar, todos os seus sonhos estão realizados? Tá, beleza. Tem alguns que são antigos e ainda não foram realizados? Você vai enterrar? Não pode. Não pode. Para o enterro é agora. Porque Jesus chegou trazendo socorro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu lá sei o porquê que você está chorando. Tem pessoas já chorando. Aí eu começo a querer chorar também. Aí tem coisas que a gente acorda e chora, ou tem até um choro que vem que a gente não sabe nem porquê. Estou chorando pelo que eu não sei, só que eu não consigo parar de chorar. Ou você vê coisas, você vê pessoas, você lembra de coisas que te fazem chorar. Esses dias eu estava ouvindo uma música. Música é uma coisa que toca no sentimento da gente, né? Essa música eu ouvia quando eu era criança. E eu não sei se tocou na rádio, eu não lembro. Meu pai, ele é muito musical, ele nos fez crescer ouvindo muita música. Tudo que vocês possam imaginar. Além da música gospel, além da música cristã, ele me fez crescer ouvindo Beatles. Me fez crescer ouvindo alguns cantores evangélicos antigos, que você não deve conhecer, mas alguns que eternizaram do mundo secular, como Beatles, como aquelas músicas da década de 70. Sabe? Legal a década de 70, né, gente? Eu acho legal que o pessoal fazia. Dançava assim. Eu cresci ouvindo muitas coisas. E há muito tempo eu não ouvi uma música lá, e tocou na rádio. E quando tocou na rádio, eu não lembrei exatamente da minha infância, eu lembrei de como era bom na minha infância. Eu lembrei de que eu não chorava tanto por causa de pessoas, eu lembrei de que o meu lugar seguro era a minha casa, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã. Eu lembrei que o mundo não era tão mal como hoje parece ser, porque eu não tinha tanto contato com esse mundo. Eu lembrei de coisas que eu vivia em tempos de inocência. Eu lembrei de inocência, coisas de inocência, de criança. Eu lembrei de quando eu esperava o Papai Noel chegar, um presente, dia de Natal. Eu lembrei da minha ansiedade pelo dia 12 de outubro, que era o dia das crianças. Eu lembrei de coisas pequenas, que eram simples e aparentemente bobas, mas que eram um tempo tão bom. Aí eu acabei o quê? Mas eu chorei, meu irmão. Eu parei o carro no meio-fio ali da praia, eu coloquei a mão aqui, meu Deus... Por que a vida ficou tão difícil? Por que as pessoas ficaram tão sem amor e tão frias? É tão difícil conviver com elas. Por que o mundo é tão mal hoje em dia? Por que o amor é tão banal? Por que tudo é tão descartável? Por que é tão difícil perseguir nossos sonhos? Por que sempre tem alguém colocando uma palavra ruim para desanimar a gente? Por que não tem mais essa questão de idoneidade, seriedade? Por que existe morte? Por que existe doença? Por que existe perda? Por que a gente tem que perder pessoas que a gente ama? Por que pessoas que a gente ama têm que adoecerem com doenças e enfermidades tão complicadas e tão ruins de acompanhar, de ver e de estar presente? Por que isso era tão melhor, as coisas como eram? Era tão mais simples viver. Por que eu tenho que ficar convivendo com esse medo de perder quem eu amo? Meus pais já estão de idade. E todo dia eu acordo e falo, Deus, obrigado, porque eu posso ouvir a voz deles dois ainda, porque vai chegar um tempo que eu não vou conseguir. Quando chegar, por que tem que ser assim, meu Deus? E a gente vai se enchendo de coisas que fazem a gente chorar. Sim ou não?
vai se enchendo de coisas que fazem a gente chorar. Aí a gente não quer mais chorar, cansa e começa a enterrar algumas coisas. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui corta, isso aqui tira, isso aqui cancela, isso aqui anula, isso aqui rejeita, isso aqui ignora, isso aqui exclui. Para e não enterra nada, até que Deus tenha dado a ordem final de que morreu, porque até lá não morreu. Em nome de Jesus. Quem recebe isso diz amém. A gente pode, nesse momento que eu acho que a gente lembra, quem aqui perdeu pessoas que são muito importantes para você em algum momento da vida? Você chorou por isso muito, né? Isso é ruim, né, gente? Isso é tão difícil de lidar e eu não consigo me ver assim, me preparar, me visualizar imaginando para esse tipo de coisa. Eu tenho que me preparar muito para isso. Muito para isso. Quem já chorou por causa de oportunidades assim que... Ou por causa de palavras que alguém diz? Quem já chorou por causa de alguém? Coisa que fazem chorar. Eu paro hoje, gente, se eu lembrar de alguma coisa que me dá medo ou receio, eu choro. Aí eu lembro que tem um Jesus que está aqui nessa noite com a gente, que chega para a gente falar o seguinte, ó, não chora, porque isso aí que te faz chorar, eu já conheço, ó. Então, para o enterro, porque eu cheguei para trazer solução para as coisas, né? Vamos orar? Você pode ficar em pé no teu lugar? Por favor. Fecha os olhos aí no teu lugar, só você e Deus e mais ninguém, tá? Tenta esquecer um pouquinho quem está na esquerda e direita, porque é você, Deus e mais ninguém mesmo. Aí eu pergunto para você e você responde para Deus. Tem alguma coisa que te faz chorar hoje? Saudade, preocupação, aflição, ansiedade, inquietação, perda, rompimento, confusão, traição, mentira, insensibilidade, infidelidade, falta de amor, desrespeito. Todo mundo tem alguma coisa que faz chorar. Medo. Eu choro de medo. Eu choro de medo. Aí a gente pode chegar para Jesus agora e falar, Jesus, eu posso ouvir um não chores do Senhor agora, porque se o Senhor sabe do meu limite e chega antes dele ultrapassar, eu sinto que eu estou quase lá. Né? Sinto que eu estou quase lá. Estou no meu limite de alguma coisa. Eu vou orar por ti. Deus, eu levanto a minha voz. Eu te apresento as nossas lágrimas, porque nós lemos aqui agora há pouco que, porventura, o Senhor não colhe as nossas lágrimas e não guarda, não anota todas elas? A Bíblia diz que sim. O Senhor sabe o que causa essas lágrimas nos olhos de cada pessoa que está aqui, no meu, no de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que está aqui. O que a gente mais quer não é simplesmente parar de chorar. O que a gente quer é ouvir o Senhor falar, não chores, porque a gente sabe que vai acabar tudo bem. Olha por cada pessoa, olha por cada situação, por cada realidade, olha por cada circunstância, olha por cada motivo que faz as pessoas chorarem, porque se tem alguém que pode fazer qualquer um aqui parar de chorar, esse alguém é o Senhor. Porque o Senhor fala, não chore, sabendo como cessar o choro da gente.
Então, o que eu te peço nessa noite de quinta-feira é que o Senhor olhe para cada pessoa, para os medos, para as inseguranças, para as incertezas, para as inquietações, para as ansiedades que fazem chorar, para as aflições que fazem chorar, para tudo aquilo que faz chorar. Olha para isso, Deus, e cada pessoa possa sentir no seu coração o Senhor falando: não chora, porque eu cheguei para socorrer. Toma as nossas famílias, as nossas casas, os nossos planos, os nossos projetos. Não permite que ninguém enterre nada que não está morto ainda. Não permite que a gente enterre quando desiste, quando abre mão, quando exclui, quando se afasta. Não permite que a gente enterra coisas que não morreram ainda. Então, renova as forças de quem está cansado, o ânimo de quem está desanimado, a alegria de quem se encontra abatido por qualquer motivo que seja. Fortalece essas pessoas e que elas possam, em nome de Jesus, prosseguir para o alvo, porque o nosso alvo de quem anda contigo, está contigo e te serve, nunca vai ser derrota e nunca vai ser, Deus, vergonha, porque tem um Deus que é por nós. Tem um Deus que é por nós. E nada que acontecer vai acontecer fora do teu plano perfeito. Eu entrego cada um de nós aqui nas tuas mãos e eu peço muito que o Senhor cuide de cada um e cesse o choro de cada uma dessas pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor guarda as minhas lágrimas e que o meu choro para o Senhor não é desconhecido. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe se ele tem nome, o Senhor sabe se ele tem data, o Senhor sabe do meu choro. Por isso eu choro para Ti e espero ouvir do Senhor: não chores, porque eu terei a certeza de que é o Senhor operando para que o meu choro cesse. Faz isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abraçar quem está pertinho de você e falar assim: ó, não chores.